amores! Olá, meus amigos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, nós que estamos estudando aqui alguns aspectos curiosos e interessantes da nossa língua portuguesa, no tocante aos aspectos gramaticais, especialmente agora com relação ao emprego do acento grave. Estamos falando sobre crase, né? Eu sou o professor Rodrigo Bezerra. Se você chegou a este vídeo aqui de supetão, pesquisando aí nas redes sociais, aqui no YouTube, então deixe-me falar um pouco. Eu sou professor há mais de 25 anos no Brasil, trabalho com as disciplinas de gramática, de interpretação de texto, de redação, e eu sou o autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e que é fruto aqui do nosso curso. Tudo que você vir escrito aqui nos nossos slides fui eu quem escrevi, né, no meu livro, na minha gramática. Se você precisar de algum livro para estudar alguma gramática, você pode procurar aí pela minha gramática, nova gramática da língua portuguesa, professor Rodrigo Bezerra, e você vai encontrá-la nas principais livrarias físicas ou virtuais do Brasil, né? E se precisar de algum curso, acesse aí a URL que se encontra na vinheta de abertura, que é o aprenda.com.br. Sem muitas delongas, vamos embora, vamos bater um papo sobre gramática. Mais uma vez, gosto sempre de advertir no início dos meus vídeos, isso aqui é uma aula, não é dica, né? Não é dica. Então, se você está procurando dica ligeira, rápida, de 2, 3, 5 minutos, né? Advirto, esse vídeo deve ser um pouco longo. Sugiro que você passe logo o mouse aí no tamanho do vídeo, para você não ficar frustrado nem frustrada com o tamanho do vídeo. E se realmente você não quiser continuar a nossa aula, né? Eu lamento, só posso lamentar, mas tudo bem. Se você quiser continuar conosco, vai ser um prazer. Eu tenho certeza de que eu vou trazer algum conhecimento para você a respeito do que eu pretendo hoje aqui abordar. Então, nós estamos estudando crase, emprego do acento grave. Sugiro que você veja alguns vídeos que já estão no canal aqui, que é o vídeo a respeito da introdução da aplicação do acento grave. Eu explico a razão desse metaplasmo que é chamado de crase, o porquê dessa situação de crase hoje na nossa língua portuguesa. E para que você compreenda bem a nossa aula de hoje, é importante que você assista ao vídeo sobre locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, quando é que elas devem ser ou quando é que elas recebem o acento grave e qual é a razão, o porquê deste acento grave. Procure o vídeo aqui também, assista. Hoje nós vamos bater um papo interessante sobre duas situações muito interessantes de aplicação do acento grave. Veja o que eu disse, que é a aplicação de acento grave. Então vamos começar. Você talvez se surpreenda com o que eu vou falar aqui para você hoje. Vamos dar uma olhadinha para cá. Então vamos lá. Primeiro caso interessante, né, com que você precisa aqui lidar, esse caso que é muito conhecido, as pessoas falam, os professores avisam aos alunos, que recebe acento grave o A das locuções. Observe, eu tenho duas locuções, que é a moda de, a maneira de. Vejam que eu tenho que são locuções prepositivas, mas que vão introduzir, preste muito bem atenção, elas introduzem adjuntos adverbiais, né, de modo, né, de maneira, né, de forma. Então, detalhe interessante, vejam um caso curioso com essas duas locuções, né? Vejam. Frequentemente, aqui vem o babado do negócio, né? Frequentemente, essas expressões aparecem, observem que eu quero chamar a sua atenção para este vocábulo aqui, ó. Elas aparecem o quê? Subentendidas, mas ainda assim, o acento grave será obrigatório. Quando eu digo que será de rigor, será obrigatório sobre o A. Então vamos nos debruçar. Eu preciso que você entenda bem essa questão aqui do que é subentendido, ok? Então vamos lá. Na festa todos estavam vestidos, essa é uma frase clássica na gramática, vestidos a Luís XV. Veja que Luís XV é nome masculino, né? Não é novidade para seu ninguém. Isso aqui é um nome masculino. Mas e por que aconteceu a aplicação do acento grave? Também não é novidade. Veja que aqui dentro estará exatamente esta ideia daqui, ó. A moda de. E aí este substantivo que está aqui, ele está, né, numa figura de construção chamada de elipse, né? Esse bichinho aí foi elipsado, foi retirado, foi ocultado
ocultado. Não confundir com zeugma. Zeugma é uma espécie de elipse, mas o termo foi anteriormente mencionado. Aqui não. A elipse pura, né, que é denominada assim por alguns gramáticos, a elipse efetiva é aquela em que o termo não apareceu na estrutura, mas que ele é facilmente recuperável ou recuperado pelo sentido, pelo contexto. Então, nesse contexto aqui, eu consigo subentender exatamente a expressão, aliás, né, a expressão a moda de, e quem está oculto é o substantivo feminino moda. Acho que até agora está tudo bem. A brasileira, observem, eu comecei aqui a estrutura, a brasileira, ou seja, a maneira, né? A maneira brasileira, a moda brasileira, ele preparava todos os apetrechos para os estrangeiros. Todos apreciavam pratos à japonesa, mesma coisa, né? A moda japonesa, e ele escreve no estilo a Camões, né? A maneira, né? A maneira de, né? A maneira de Camões. Tudo bem? Tranquilo? Aí vejam, até agora tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Você vai dizer, professor, não vi nada demais, eu já vi isso aí em vários livros, beleza. A pergunta que cabe agora, que compete a nós, né, a você a fazer é: prof, se eu elipsei, né, se foi o substantivo moda, maneira, foi ocultado, ele foi elipsado, a pergunta, ele está subentendido, eu posso subentender essa expressão, a moda de, a maneira de, esses substantivos femininos aí, eu posso subentendê-los de qualquer jeito, de qualquer forma? E aí eu lanço para você um desafio, que é, por exemplo, né, já viu a história do bife a cavalo? Isso é uma forma que, na verdade, é uma carne que vem com ovo em cima. Eu adoro, eu gosto. Aliás, eu gosto de tudo, né? Eu como bem, graças a Deus, eu como tudo. A pergunta é: quando eu falo bife a cavalo, eu poderia, de repente, subentender a expressão a moda de, a maneira de, e aplicar o acento grave nesse A? Preste muito bem atenção, e agora eu vou chamar e evocar as palavras do professor Celso Pedro Luft, né? Que tem um livro interessantíssimo chamado Decifrando a Crase, e não é só ele, né? Existe um livro pequenininho do professor Honorato de Faustino, que ele fala sobre a pontuação do A, aliás, a pontuação e a acentuação do A em português, em que eles vão dizer uma coisa muito interessante, aí guarde para você isso. Os dois vão falar que, observem aqui, ó, observem, subtendem-se os vocábulos moda e maneira antes de substantivos próprios ou adjetivos. Então perceba, não é qualquer coisa que eu vou poder subentender a moda de, a maneira de. Portanto, veja, quando eu digo que ele gosta de governar a Pombal, veja que Pombal aqui é o que, prof? Substantivo o quê? Substantivo próprio, né? Não é substantivo comum, é substantivo próprio. Daí eu conseguir aqui nesse espaço subentender o quê? A moda de, né? Eu vou pensar aqui como a moda de, subentendendo o substantivo moda. Veja, ele fez um delicioso filé à milanesa. Se eu digo filé à milanesa, e aí veja que a ideia que eu tenho aqui é a moda milanesa, né? Milanesa. Veja que milanesa que está aqui é adjetivo. Então, por isso eu consigo aqui nesse espaço subentender o substantivo moda. Agora veja, bife a cavalo, nem pensar. Primeiro que cavalo é masculino, é substantivo comum, observe, não é adjetivo, portanto, este A que você está vendo aqui, ó, é exclusivamente uma preposição. Não é, né? Não tem como você subentender aqui a moda de, a maneira de. Ficou claro? Espero que você tenha entendido essa parada do a moda de. Aí você poderia me perguntar, e você entende por que isso aqui é uma aula, não é uma dica, né? Porque você vai entender várias coisas. Aí você poderia me perguntar: prof, entendi. Aí eu vou perguntar de novo para você. Você podia me perguntar isso. Não sei o que está na sua cabeça, mas eu fico tentando imaginar o que você está pensando. Eu posso assim subentender qualquer coisa, né, onde eu quiser, e eu vou subentender.
Não, a resposta eu também trago, e aí quando as coisas não são minhas, ou não fui eu efetivamente quem escreveu, eu sempre digo a fonte, todo o curso eu estou fazendo isso, né? Veja o que o professor Celso Pedro Luft diz pra gente aqui, ó. É possível subentender, e observem aqui, ou seja, é possível que eu enxergue um substantivo oculto, né, que foi subentendido em quais situações? Primeiro, qualquer substantivo enunciado antes, claro, né? E aí, se o substantivo for feminino, presta atenção, se for feminino, estiver determinado e antes houver um elemento de regência que requeira a preposição a, vai haver crase. Letra B de bola, substantivos que designam entidades comerciais, como por exemplo casa, companhia, livraria, etc. Estações de rádio e televisão, logradouros e vias públicas, como por exemplo avenidas, rua, travessa, praça, igreja e embarcações. E claro, os substantivos moda e maneira nas locuções a moda de e a maneira de, antes de substantivos próprios e de adjetivos. Vamos ver isso aqui agora? Vamos ver agora, isso aqui, a aplicação disso aqui, vamos lá. Esta casa, observem, foquem neste substantivo aqui, ó. Esta casa é semelhante a de Antônio. Opa! É semelhante o quê? É semelhante, olha como é que eu vou ler isso aqui, ó. A casa de Antônio. Troque aqui, por exemplo, sei lá, vamos trocar aqui por apartamento. Eu vou dizer que este apartamento é semelhante ao apartamento de Antônio ou ao de Antônio. Observe a junção e a contração aqui. Detalhe curioso, que alguns autores, aí eu quero chamar a sua atenção para depois, professor, não sabia, não falou pra gente, é que alguns autores não veem assim. Eles vão dizer que neste caso aqui específico, ó, observe, deste A aqui, né, deste A aqui, este A aqui na verdade seria semelhante a mais aquela. E aí eu teria um pronome demonstrativo reduzido. Eu expliquei esse caso no vídeo de crase com pronomes demonstrativos. E aí eu teria a redução desse A aqui, ó, com este A aqui, e eu faria exatamente este acento grave. Bem, eu gosto particularmente, aliás, eu gosto das duas ideias, mas eu confesso que eu tenho uma certa caidinha pela ideia do professor Celso Pedro Luft com a questão da elipse. Parece-me muito lógica, né, quando eu digo esta casa é semelhante a de Pedro, a de Antônio, e que eu fiz propositadamente a ocultação do substantivo casa. Né? O subentendimento aí vai ser para o substantivo casa. Então me parece muito lógico. Bem, de uma forma ou de outra, quer você aceite a questão da elipse, quer você aceite a redução do demonstrativo da terceira pessoa, fique à vontade, né? As duas formas, de qualquer jeito, vai haver aplicação do acento grave. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vamos lá. Continuando, observem. Há obras, mesma coisa, ó. Há obras superiores a que analisamos, ou seja, a obra, pela teoria aqui do professor Celso Pedro Luft, eu vou dizer que há obras superiores a obra que analisamos. Troque por masculino que você vai perceber, né? Há prédios superiores ao que analisamos. Olha aí, apareceu o ao, aquela regrinha prática, aplicação do acento grave. Sua alusão a Globo foi muito elogiosa. E aí, deixa eu só fazer um adendo aqui agora. Né? Que pelo amor de Deus eu estou usando aqui o vocábulo Globo aqui como exemplo de aula, tá? Porque sempre que a gente menciona, o Brasil ficou muito chato, né? Sempre que a gente menciona, porque falou de Globo, você é a favor do governo, é contra o governo, é não sei o que lá mais, aí o mundo tá chato, né? Então não façam esse tipo de comentário aqui no vídeo, que se você comentar aqui no vídeo, porque o senhor falou aqui de Globo, tá elogiando a Globo, então o senhor é do governo X, torce. Não torço por ninguém. Se fizer esse tipo de comentário aqui embaixo, eu vou excluir, lamento, mas assim, tá muito chato e eu não aguento mais esse tipo de coisa. Na rede social tudo tá muito chato, né? Qualquer coisa que você fala, ou você é do governo ou você é contra o governo. Ninguém torce pelo Brasil, a gente torce pro governo, feito a gente torce por time, né? Isso é uma crítica que eu sempre faço, desde que eu me entendo por gente, que o Brasil vive com a escola pública fodida, desculpa a palavra, né? Com a violência que não acaba mais, com a desgraça por tudo quanto é canto nas ruas, com o saneamento bosta que a gente tem literalmente com bosta saindo, né? E ninguém faz nada e a gente fica torcendo por A, por B, por C e ninguém parece que enxerga o país. Então eu tô falando elogio aqui, eu falando uma frase elogiosa a Globo,
como exemplo de aula. Não me entendam aí, por favor, não façam comentários aqui, né, se eu sou a favor ou contra o governo. Não, esse é o objetivo, tá bom? Então me desculpe aqui o desabafo, mas eu precisava dizer, porque já aconteceu comigo de eu fazer esse tipo de comentário, aí vem sempre o engraçado aqui embaixo, porque o senhor, não sei o quê, aí eu excluo, bloqueio e faço a peste toda. Então, para evitar esse tipo de coisa, que se me irrita profundamente, tá? Então vamos voltar aqui, sua alusão à Globo. Então, ó, como é que eu leio isso aqui? Eu leio como sua alusão à televisão. Olha só, a televisão, entendeu? Então tá subentendida aqui o substantivo feminino. Daí a aplicação aqui do acento grave, que foi o que ele disse aqui atrás. Dá para fazer isso aqui, ó. Você vai poder fazer o quê? Subentendimento de estações de rádio e de televisão, ok? Vamos lá. Chegaram a Carlos Gomes e pararam. Opa! O professor errou aqui porque é masculino. Não, eu posso aqui subentender, por exemplo, chegaram à avenida, né? A avenida, a rua ou a rua Carlos Gomes. Então aqui está subentendido o substantivo avenida, feminino. Foram a Brigadeiro Faria Lima, São Paulo, né? A Brigadeiro Faria Lima, famosa avenida aqui, maravilhosa, tem um café fantástico lá. Então aqui é o que? Literalmente avenida. Aqui podia ser avenida, sei lá, praça, né? Praça Carlos Gomes, pronto. Não tem problema nenhum. Eles têm móveis a Luís XV e vestidos a Império, ou seja, literalmente a moda a maneira de, a moda do Império, a maneira, a moda de Luís XV. Ficou claro, então? Você entendeu quando é que a gente pode fazer? A gente pode subentender vocábulos. Você percebeu como é bacana e como é interessante, que não dá para só pensar na regra e ficar naquela regrinha ali na superficialidade, que é legal quando a gente entra, quando a gente... E acima de tudo, né, eu queria que você... E eu agradeço muito as pessoas que estão comentando aqui, fazem alguns comentários nos vídeos. Não preciso de elogios. Volto a dizer a vocês, eu não preciso de elogios. Mas eu fico muito feliz em ver as pessoas falarem nos meus vídeos que estão aprendendo. Isso é que é bacana. Eu não precisa ser elogiar, professor, sua aula. Não. Basta você dizer no meu vídeo, professor, eu aprendi. Olha, essa é a mensagem melhor que tem. Professor, eu compreendi. Né? Professor, eu tinha dúvidas disso e sua aula esclareceu. Cara, isso para mim é tudo. Não tem preço que pague esse tipo de comentário, tá bom? Então você compreendeu agora essa questão. Nós saímos lá do a moda de, a maneira de, né? Como subentendimento do núcleo da locução, núcleo feminino, né? E indagamos quando é que eu posso fazer o subentendimento. Então eu posso subentender nessas situações que nós vimos aqui, né? A moda de, a maneira de, antes de substantivos próprios, né? Ou adjetivos, e aquelas outras maneiras ou formas de orientação. Que bacana, né? Vamos continuar então? Vamos continuar. Beleza? Muito bem. Aí saímos da questão de aplicação do acento grave, né, com a moda de, a maneira de. Vamos pegar um caso curioso de aplicação do acento grave, que é quando eu estou trabalhando com crase antes de numerais que expressam horas exatas. Vamos comigo, devagarzinho, né? Vamos caminhar direitinho para a gente entender esse caso. Eu trago alguns exemplos bem bacanas, né? Legais, uns exemplos aqui para você aprender, para você entender e não só compreender, não é só decorar, aprender por vez. Primeira coisa que eu queria dizer a você é que tenha cuidado, porque diante de numeral, em geral não existe crase, porque o numeral não requer o determinante. Então, por exemplo, eu digo assim, o número de aprovados no concurso não chegou a 20. Veja, não chegou a 20. Esse A que está antes do 20 que você está vendo aqui é exclusivamente uma preposição. Em face do numeral não vai existir situação de crase. Aí você pergunta, e por que existiu aqui? Porque aqui, preste atenção agora, vamos lá. Haverá crase antes de numerais que expressem o quê? Horas. Primeiro eu quero bater nesse substantivo aqui, ó, horas. Então, a crase que você vai ver com esses bichinhos que estão aqui, a crase acontece, a aplicação do acento grave ela acontece em virtude do substantivo hora requerer determinação pelo artigo. Entendeu? O substantivo hora. Eu digo, eu não sei a hora em que ele chegou. Ou seja, eu não sei o momento em que ele chegou. Esse substantivo hora requer artigo.
E aí, qual o detalhe? Que quando eu digo as tais horas, eu criei o quê? Locução adverbial de tempo. E aí é importante, eu vou dizer de novo a você, que você assista ao vídeo sobre as locuções adverbiais, né? A razão de elas receberem um acento grave. E eu te explico lá que elas são introduzidas por preposições. E neste caso da locução a hora, as horas X ou Y, a preposição que você vai usar é a. Então eu vou juntar o a a preposição a, vou juntar o a ou as artigo do substantivo horas e vou aplicar o acento grave. E o numeral é só o numeral da quantidade. Deu para sacar? Então vamos entender um pouquinho mais? Mas vamos voltar lá para cá. Outra coisa, detalhe. Veja que eu digo aqui, está no meu livro, na minha gramática, haverá crase numerais que expressem horas, presta atenção, exatas. Professor, que história é essa aí de hora exata? Primeira coisa, meu tempo aqui, não confunda hora exata com hora cheia. Hora cheia, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, isso é hora cheia ali, né? Que a gente chama de hora cheia. Hora exata é quando você fala X horas específicas. São horas específicas, é um tempo específico. Porque às vezes as pessoas fazem assim, ó. Prof, se eu escrever assim, eu escrevi aqui atrás, ó. Eu digo assim, ó. Né? Eu digo fulano chegará a Recife, né? Ele chegará a Recife, e depois eu posso falar sobre isso aqui, porque sempre que eu escrevo a Recife, né, alguém me manda uma mensagem, professor, chega a Recife ou chega ao Recife? Né? E eu posso explicar rapidamente para você, mas a gente vai falar numa regrinha mais abaixo. Não vou explicar não, mas vai ter uma regrinha aí, logo em seguida a esse vídeo aqui, tem uma regra em que eu falo sobre a questão da utilização desse artigo aí com vocábulos que são topônimos, né, que indicam lugar. Então, se você quiser depois, assista ao vídeo aí que eu explico essa história de Recife com artigo ou sem artigo, tá bom? Qual é a origem da confusão, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dizer assim que fulano chegará a Recife, sei lá, ele chegará a Recife às 18 horas, veja, 20 minutos, 38 segundos, né? Tá aqui, seja, pronto, segundos. Aí quando eu ponho isso aqui, eu pergunto, tem crase aqui? O cara fica morrendo de medo, né? Professor, o senhor disse que a hora era exata. Meu filho, minha filha, você quer uma hora mais exata do que essa aqui? Isso aqui é uma hora super mega power exata. Então, aplica o acento grave. Aí você deve estar pensando assim, olhando na minha cara e dizer, ô professor, e o que é uma hora que não é exata? Vou te explicar, fica tranquilo. Continue comigo aqui, não saia. Isso aqui é o bacana do conhecimento, é essa descoberta, né? Essa coisa que você vai raciocinando, não é só decorar, é raciocinando. Então, você já sabe por que tem crase com a questão de hora. A hora é X, né? Então, se eu cheguei X horas, a aplicação do acento grave. E qual é a razão disso aqui? Vamos lá, então, para os exemplos aqui que eu trouxe do meu livro. Então, ó, aqui. Às 19 horas ele chegou a São Paulo, tá aqui, hora exata. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho literalmente a mais as, eu junto os dois, e isso aqui é crase, tá? Isso aqui é crase. Às 8 horas ele chegou, observem que as horas são totalmente exatas, e somente às 10 ele começou a aula, ou seja, horas totalmente exatas. Coincidentemente, eu coloquei aqui às 10 horas, podia ser às 10 horas e 20 minutos. Né? Podia ser às 8 horas e 37 minutos, não tem problema nenhum. A hora tem que ser X exata. Vamos lá. O show terá início à meia-noite, hora exata. Olha só, que coisa bonita aqui esse acento grave aqui com a hora exata. O avião aterrará ou aterrizará, né? Exatamente a 1 hora. Preste atenção que esse uma que está aqui não é artigo indefinido, tá? Esse uma que você está vendo aqui é numeral. E olha, se eu digo que é a 1 hora com acento grave, é hora específica. Aí, pelo contexto, é que eu iria ver, né? Se trata de 1 hora da madrugada ou 1 hora da tarde. Porque a gente tem os dois sistemas, né? Se for, mas se for 1 hora da tarde, não seriam às 13 horas, não? Pode ser. Depende de como você quer dizer, né? Porque a gente herdou um pouco da hora do inglês, que é o AM e o PM que a gente tem, antemerídio e pós-merídio, né? E aí o que acontece? Você pode dizer que ele chegou a 1 hora da tarde,
tem problema algum nisso aqui. Mas é a hora exata, por isso a aplicação do acento grave aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Outro exemplo, isso aqui eu acho que é do Ateneu, Raul Pompeia, ó. Às 4 horas, a banda de música assinalou com o hino nacional o grande momento da festa campestre. Então tá aqui. Então você já entendeu o que é uma hora exata. Creio eu que você já compreendeu. Agora vamos para um detalhe. Vamos lá agora. Presta atenção. Não haverá crase, presta atenção, né? Nessa situação de hora, tá? Eu tô com a mesma situação de hora, com preposições diversas de a, como desde, após, para e entre. E aí vejam, vamos lá, prof, por que que, presta atenção, por que que não haverá crase com essas meninas? Duas razões. Por quê, professor? Porque se eu já tenho uma preposição, existe uma regra em português que diz que preposição exclui outra preposição. Eu não posso colocar duas preposições no mesmo canto, no mesmo buraco. Ou é uma coisa ou é outra. Olha que interessante, né? Percebeu que interessante? Então eu não posso juntar as duas. Primeira regra. Segunda, que você vai perceber que quando eu digo desde as não sei das quantas, ou eu falo após a não sei das quantas, a hora não é exata. Eu tenho uma inexatidão na hora. Se eu digo que ele chegou após as 23 horas, que horas ele chegou? Eu não sei. Eu não tenho uma exatidão. Entendeu? Quando eu digo entre tal hora e tal hora, eu não sei qual é a hora. Eu coloquei um marco temporal entre isso e aquilo outro. Mas a hora não é mais exata. Portanto, ó, observe aqui alguns exemplos bem interessantes. Observem, a mãe o esperava às 18 horas, crase obrigatória, a hora exata. Mas ele só chegou após as 22. Então eu já tenho preposição. Tá? Então eu já tenho essa preposição que você está vendo aqui. Então esse as que você está vendo aqui, ó, é exclusivamente um artigo. Não é mais, não tem mais contração. E a hora, além de não ser exata, eu não consigo contrair esta preposição com esse artigo. Nós os esperávamos. Nós os esperamos desde as 9 horas. Vejam que eu já tenho preposição aqui, ó. Tá? Então, se eu já tenho a preposição e a preposição é desde, este as que você está vendo aqui é exclusivamente um artigo, não tem contração. Entre as 14 horas e as 15 horas, vejam que este entre aqui, ó, já é preposição. E se ele já é preposição, portanto, ó, estes dois as que você está vendo aqui, ó, são exclusivamente o quê? Artigos, né? Então não tem contração. O show está programado para as 23 horas. Vejam que a hora até exata é, mas vejam que eu já tenho preposição para. Se eu já tenho a preposição aqui, eu não tenho como colocar outra, que seria a preposição lá para ver a contração, que é o que aconteceu aqui, ó. Aqui em cima eu tenho contração, né? Eu tenho contração de a mais as. Aqui não. Aqui eu tenho para, que é preposição, com as, que é o artigo. Deu para entender numa boa? Então não aplique acento grave nessas situações em que eu tenho a preposição. Cuidado com uma situação bem específica, que é a situação de correlação. Como é isso, professor? Uma correlação é um termo que está ligado, né? Que está ligado por um nexo de preposições. Observe, a casa de shows funcionará. Então, qual é a correlação? A correlação é de X a Y. De X a Y. Vejam que é uma estrutura em que eu ligo dois termos por meio de preposições. Esses termos aqui são preposições. Vejam o que é que eu escrevi sobre isso. Nas correlações, o que determinará a existência ou não do acento grave será a presença de um artigo antecedendo, observe, antecedendo cada termo da correlação. Observe, então, a casa de shows funcionará de... Veja, aqui tem de. O que é de, professor? Use uma lógica. De é preposição. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Veja. O que é de, professor? De é preposição. Use a lógica. Se aqui tem preposição seca, então aqui este a só pode ser preposição seca. Não tem nada. Agora veja a diferença. Aqui embaixo, ó, das. O que é das, professor? Das
é de mais as. Qual é a lógica? Se aqui eu tenho de mais as, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a mais as, que é justamente o que? O processo da correlação. Então eu vou ter a mais as em que o de, veja que interessante, e o a são quem? Preposições. Esses dois caras são preposições, mas esses dois as que vocês estão vendo aqui, esses dois as são artigos, e se eu tenho artigos aqui, eu vou contrair. Então, nas correlações, cuidado para não errar. Então, não invente de escrever de 20 às 23, não, é de a seco. Ou então você vai dizer que ele vai abrir o bar, ele vai abrir sei lá, o salão de beleza da 1 às 18 horas. Pronto, porque agora aqui eu juntei, contraí aqui e vou contrair aqui. Aqui eu vou ter de mais a, aqui eu vou ter a mais a. Esta é a lógica. É a mesma coisa para várias situações, né? Eu digo, sei lá, minha aula vai acontecer de segunda a sexta. Não tem crase. É de a. Acabou, é correlação seca. Agora, a minha aula vai acontecer da segunda a sexta com acento grave. Muito cuidado. Olha, eu vi uma vez, eu acho que nesses programas de TV por assinatura, não me lembro qual foi, Discovery Channel, como eu disse a vocês, eu até falo, eu gosto muito de ver bicho. Como assim, professor? Eu gosto de ver animal. National Geographic, Animal Planet, eu gosto de ver Discovery Channel, eu gosto de ver bicho. Por quê, professor? Porque eu tô cansado de ver história de gente, de homem que só fala de corrupção, ladroagem, roubo, violência. É só, assista, que você quer ficar triste, deprimido, assista um telejornal no Brasil. Se você assistir 3, 4 telejornais desse, não interessa qual vai ser a televisão, você fica triste. Então eu parei, só vejo o bicho agora, é o leãozinho lá na selva, né? Ah, o leão matou, comeu a zebra, não tem problema. Aquilo ali é a natureza se controlando. Aí eu peguei um canal desses, um dia desses aí da vida, o cara fez era o que, meu Deus? Eu acho que era Discovery, né? Discovery sem interrupções. Era uma coisa assim. Era o nomezinho assim, sem interrupções. Rapaz, eu fiquei horrorizado. Por quê? Porque o cara conseguiu fazer isso aqui, ó. Ele escreveu assim lá no negócio lá da propaganda. O cara colocou assim, né? Botou assim, ó. De sexta a domingo. Não, era para escrever maior. Pronto, aqui, ó. O cara escreveu assim, ó. Sei lá, na Discovery sem interrupções, de sexta a domingo. E acredite, tinha um acento grave aqui. Eu disse, Jesus Cristo. O cara ele conseguiu errar 2 vezes no mesmo buraco, né? Como assim, professor? Primeiro que ele está na correlação de a. Não tem da, é de a. E segundo que domingo é masculino, né? E aí, diante de masculino, o quê? Não tem crase. Entendido o esquema? Então não erre mais. Então nessas correlações de hora é muito comum em petição trabalhista, né? Eu advoguei muito tempo. O trabalhador laborava de 8 a 18 horas. Pronto. De 8 a 18. Ou ele laborava das 8 às 18 horas com acento grave. Não erre mais isso. Combinado assim? Vai abrir uma loja, vai abrir o seu comércio. Olhe sua placa. Se você está me vendo aqui, ó, vai olhar se tem a plaquinha, tá podre lá. Se tiver errado, arranque, apague e mande ajeitar, né? Se você vai ficar aberto de que horário a que horário. Entendeu? É só você atentar para isso, não erra mais, ok? Então vamos voltar para cá. E para a gente terminar, cuidado, porque em muitas construções a presença do acento grave altera o sentido. Cuidado, a gente já falou sobre isso. Veja as duas situações. Veja, sairemos daqui a 1 hora e sairemos daqui a 1 hora. Você consegue me dizer a diferença? Consegue? E aí, raciocínio, qual a diferença? O que é que vocês acham? Hein? Qual é a diferença? Não consegue. Não, eu vou aparecer para você pequenininho aí. E aí? Qual a diferença daqui? Fale aí. Qual a diferença daqui a 1 hora e daqui a 1 hora? Acertou? Você já sabe, vou sumir para você aqui, vou lá arriscar aqui para você. Você já sabe que se tem daqui a 1 hora e tá com o acento grave, é porque esta hora daqui é exata. Ou é 1 hora da tarde ou é 1 hora da manhã. Então ele vai sair daqui
a 1 hora, o que que eu tenho aqui, professor? Eu tenho, preste atenção, ele vai sair daqui, preste atenção, advérbio de o quê? O que vocês acham? De lugar, ou seja, ele vai sair deste lugar a 1 hora. Hora exata. Aqui é o quê? Hora exata. Não sei se você está me entendendo. Agora, veja a diferença. Sairemos daqui a 1 hora. Opa! Aqui mudou, né? Este daqui que você está vendo agora, ó, é um advérbio de tempo. Ou seja, nós vamos sair desse tempo, deste momento, 60 minutos depois. Vocês me entenderam? Deu para entender? Este a que você está vendo aqui em cima, ó, é exclusivamente uma preposição. Aqui tem contração. Então não erre mais. Professor, eu não entendi não. Professor, eu não entendi não. Explique aí. Eu posso explicar. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver que horas são agora. Veja, pronto. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite. Neste exato momento são 20 horas e 20 minutos. Suponha, são 20 horas, a gente suponha que eu queira falar aqui, um amigo meu que está aqui vai pegar um voo às 21 horas e 20 minutos, ou seja, né, desse momento agora, deste tempo agora, 60 minutos depois. Como é que eu falo isso? Você pode abrir a boca e dizer, o voo dele, ele vai pegar o voo às 21 horas e 20 minutos com crase hora exata. Mas você pode simplesmente dizer o seguinte, ele vai pegar um voo daqui a 1 hora. Ora, daqui a 1 hora, a pessoa que escutar essa sua frase vai fazer um exercício mental. Como assim, professor? Vai olhar para o relógio, vai dizer, eita, são 20 horas e 20 minutos. Se são 20 horas e 20 minutos, neste momento, então, se é daqui a 1 hora, ele acrescenta 60 minutos e faz um exercício mental e descobre, né, que ele, aqui, ó, 27, certinho, aqui, ó, 20 e 20, né? Isso é você, estou mentindo não. E aí você faz um exercício mental e vai dizer, poxa, é verdade, que interessante. Ele vai sair daqui a 9 e 20. Deu para entender? Agora, ele vai sair daqui a 1 hora. Ele vai sair daqui a 2 horas. Pronto, você vai olhar para cá, 20 e 20. Então, ele vai sair às 22 horas e 20 minutos. Joga 2 horas para frente. Agora, se ele for sair a 1 hora da manhã, agora são 20 horas e 20 minutos. Se eu quiser dizer que ele vai sair a 1 hora da manhã, aí eu vou dizer que ele vai sair daqui a 1 hora e vou fazer o quê? Aplico o acento grave, porque a hora se tornou exata. Diga que você entendeu. Sacou? Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Ficou tranquilo para você? Já sabe como é que aplica para hora exata? Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Espero que eu tenha contribuído. A aula ficou grande, né? Mais de 30 minutos, mas é assim mesmo, é aula, né? Espero que você, como eu disse, você tenha aprendido alguma coisa. Conte sempre comigo. Curta aqui o nosso vídeo. Se quiser comentar, comente também. Se não quiser, fique à vontade, ó. Não tem estresse, não tem nada. Professor, qual o preço disso aqui? 0,800, filhota. Fica tranquila, porque eu quero que você aprenda e que você entenda. Agora, comente aí com seus amigos, curta aqui nossas redes sociais, fale aí, né, para as pessoas assistindo aqui aos nossos vídeos, tá bom? Se precisar de alguma coisa aí, entre em contato comigo. A todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.